Olá, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa disciplina Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente. Eu me chamo Kellen, sou enfermeira e estou acompanhando vocês nessa disciplina. O tema da nossa aula hoje, vamos falar sobre procedimentos de enfermagem. Vamos falar lá no tópico 1 sobre as diretrizes clínicas. A enfermeira é a responsável pela admissão de todas as crianças encaminhadas à unidade. Então, a equipe de enfermagem, juntamente com a enfermeira, é responsável pela acolhida dessa criança na unidade. Os técnicos de enfermagem podem completar a parte de admissão de acordo com as atividades delegadas pela enfermeira. A enfermeira é a responsável pela avaliação da enfermagem e deve validar todos os dados obtidos pelos membros da equipe de enfermagem. Então, vamos lá. Lembrando que, infelizmente, as literaturas são ainda muito focadas na titulação de enfermeiro, tá? Futuramente, quem sabe a gente possa mudar isso, dentro das literaturas. Mas, lembrando que a enfermeira não consegue fazer nada só, sem a equipe dela. A equipe de enfermagem é composta por técnico de enfermagem, auxiliar e enfermeiro. Esses técnicos de enfermagem, eles vão ficar responsáveis por todo o cuidado necessário dessa criança ou desse adolescente no período que ele estiver dentro da unidade hospitalar. E todas as informações obtidas vão ser anotadas no prontuário e a enfermeira, claro, dentro da supervisão da enfermeira, a enfermeira ela tem que ter confiança nesses técnicos. Ela tem que ter certeza que eles estão fazendo o trabalho devido, o que foi determinado para eles fazerem. Os dados de avaliação reunidos tornam-se parte permanente no prontuário da criança. Então, todos aqueles dados que vão ser verificados pelo técnico de enfermagem ou até mesmo pela enfermeira, dependendo da situação, tem que estar devidamente anotado no prontuário do paciente, nesse caso da criança ou do adolescente. Lembrando que o prontuário do paciente pode ser sim dado para o paciente, tá? Fornecido para o paciente, se ele assim pedir. Devem ser fornecidos para a criança um leito, uma incubadora ou berço apropriado para a idade cronológica e estágio de desenvolvimento ou condição clínica. De acordo com a idade, a patologia com que essa criança estiver naquele momento, nós vamos colocar ela em determinada ala. Então, de acordo com o que está acontecendo naquele exato momento, nós vamos colocar a criança ou no leito, ou numa incubadora, ou no berço, dependendo da situação. As crianças devem ser encaminhadas para a enfermaria de acordo com o sexo, estágio de desenvolvimento do desenvolvimento diagnóstico. Então, de acordo com a doença, a patologia, o estado que está essa criança, nós vamos encaminhar para a enfermaria que essa criança precisa estar. A gravidade, claro que essa criança vai estar, da condição, o modo de transmissão da doença e o tempo de internação. Trazendo para a nossa realidade hoje, as crianças que estão dentro das unidades hospitalares hoje com a Covid-19, com certeza elas estão isoladas, estão numa ala só para aquelas crianças que estão com o vírus. Então, não se pode misturar. E existem aquelas doenças também que são altamente virais, então essas crianças também elas vão ser separadas em alas diferentes. As crianças devem usar uma pulseira de identificação durante todo o período de permanência hospitalar. Eu coloquei essas imagens aqui, tá? Seria bom se fosse exatamente dessa forma, Vocês podem se falar, professora, muito fácil assim, mas era para ser assim, ok? A gente conseguir
identificar por cor, tudo direitinho, tá bem organizado, mas infelizmente muitas das vezes a gente encontra barreiras para que a gente possa realizar o nosso serviço da melhor forma possível, né? Aí nessas pulseiras a gente coloca as identificações: membro afetado, recebido, isolamento, risco de queda, alergia, risco de evasão. Então tudo isso a gente começa a colocar na criança, mas o mais importante, além da pulseira, com as cores, dizendo o que pode ou não acontecer com a criança, é o nome, a identificação, tudo direitinho para na hora de medicar essa criança não ter nenhum erro. Caso não seja possível colocar a pulseira em qualquer uma das extremidades da criança, deve ser promovido outro modo de identificação. Exemplos: a pulseira de identificação colada na incubadora. Lembrando que se não tiver a pulseira, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar uma placa no leito do adolescente. Lá naquele leito, nós vamos colocar, ou até mesmo na cabeceira da cama, tá? Do leito assim. Aqui no leito, você pode colar no leito ou na cabeceira, assim, na parede em cima do leito da criança, tá? Com a idade, o motivo da internação, a data que entrou, tudo direitinho, a identificação completa. Os princípios do cuidado centrado na família devem ser utilizados por todos os profissionais de saúde durante o processo de admissão e tempo de internação. Lembrando que a equipe de enfermagem não vai fazer nada só. Essa criança ela precisa se sentir acolhida. E para essa criança se sentir acolhida, ela precisa estar com os familiares. Esses familiares independentes de vínculo sanguíneo, ok? São aquelas pessoas que estão responsáveis pela criança. Pode ser tio, pode ser tia, pode ser avô, pode nem ser, nem ter vínculo de sangue, mas responsável pela criança. Então, ele está legalmente responsável pela criança, tá? Lembrando que tem que ter, né? Tem que estar legalmente responsável pela essa criança. Então, essa criança ela tem que se sentir o quê? Protegida. E aí, nós vamos sim trabalhar juntamente com a família para a melhoria da patologia dessa criança. Para admissão na UTI, é necessário encaminhamento médico para que a criança seja admitida em uma unidade de tratamento intensivo. Ó, aqui é uma UTI NEO, né? Falando de criança, e essa internação ela sempre será feita de acordo com a indicação do médico, tá? Nós não temos autonomia, como enfermeiro ou técnico, de internar uma criança. Todas as crianças são colocadas sob monitoramento cardiorrespiratório. O monitoramento é adicional de acordo com a necessidade, tá? É adicional de acordo com a necessidade. Dependendo do estado da criança, de como ela está, o médico pede para fazer a monitoração cardiorrespiratória ou não. A descontinuação do monitoramento é baseado na avaliação posterior do estado da criança, feita pelo médico responsável. Então, o médico que vai avaliar. Se o médico julga necessário que essa criança saia, né, da monitoração, então ele vai lá escrever direitinho e nós vamos executar exatamente como o médico pediu. Os medicamentos e suprimentos de emergência são mantidos em local seguro e acessível dentro da unidade. Lembrando que nós estamos numa clínica de criança e adolescente. Se essas medicações ficam expostas, né? Criança é o quê? É o ser muito curioso. Principalmente, falando de adolescente que já tem um entendimento maior, né? Mas se for adolescentes que são dependentes químicos ou até mesmo fazem o uso dessa medicação, são viciados em tomar remédio, que muitas das vezes acontece, nós temos que ter um cuidado diferente em relação a essas medicações. E elas não podem ficar expostas ali onde as crianças e os adolescentes estão circulando. Os hospitalares objetivos no preparo, tá? Vamos lá. Aqui já é uma clínica, né? Já tem tanto leito para criança e para adolescente, a gente já consegue visualizar aí. Lá no tópico 2, nós vamos falar do preparo da criança e do adolescente para procedimentos
hospitalares. O preparo para os procedimentos deve ser previsto no plano de assistência, por ser uma das etapas que compõe a técnica do procedimento, tendo como objetivos, vamos lá ver os objetivos: estabelecer uma relação de confiança com a criança, ajudá-la a sentir-se seguro no momento de enfrentar a situação. Proporcionar recursos, facilitando a percepção e comunicação em relação à experiência. Eu falei anteriormente nas nossas aulas, né, que nunca se deve mentir para uma criança na hora que você vai realizar qualquer procedimento. Porque se você mente uma vez para aquela criança, você falando que a criança não vai sentir dor, você nunca mais vai ter a confiança daquela criança. Você tem que explicar a verdade, falar a verdade. Se for uma criança que não tem a sua mesma altura, que tem um entendimento diferente, você vai ter que abaixar na altura. Geralmente elas estão no colo da mãe, né? Ou se não, você vai ter que abaixar na altura dos olhos dela e vai ter que explicar exatamente o procedimento para que ela tenha confiança no que você for falar. Diminuir o medo e ajudar a liberar a tensão antes e durante e após o procedimento. Substituir conceitos errados e fantasias, levando a entrar em contato com a realidade. Dar-lhe apoio que lhe permita expressar de forma segura e de acordo com o nível de desenvolvimento as emoções decorrentes da situação. Então, se a criança já tem um trauma anterior, tá? Que nós chamamos da síndrome do jaleco branco. Não pode ver um jaleco branco que a criança já acha que vai ser furada, que vai ser machucada. Por quê? Porque essa criança foi enganada. Em algum momento que ela foi preciso realizar um procedimento, não foram verdadeiros com essa criança ou simplesmente não explicaram nada para ela. E isso causa um trauma. Ela tem um trauma, né? E isso prejudica os outros procedimentos que essa criança precisa ter. Ajudar a criança e seus pais a sentirem que são... Ajudar a criança e seus pais a sentirem que são considerados pelo profissional. O respeito acima de tudo, tá? Existem pais que ficam mais nervosos do que as crianças na hora de realizar o procedimento. Então, também nós temos que passar segurança a esses pais. E antes de qualquer coisa, se tiver alguma coisa que precisa ser falado em particular com esse pai, você chama o pai e pede ajuda. Olha, seu fulano, dona Maria, eu vou precisar realizar tal procedimento no seu filho, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que a senhora fique tranquila, eu preciso que a senhora segure ele nessa determinada posição para que facilite o meu serviço. Tudo é uma questão de conversa. Fornecer menos para que a experiência seja menos traumática possível ou até que se transforme em uma experiência construtiva. Isso é de crescimento para a criança e para os pais, né? Toda vez que você entra em comunicação com os pais da criança, explicando exatamente todo o procedimento que vai ser realizado, você passa segurança para esses pais. Se você só chega lá, não informa nada, não fala o que o filho está tomando, não fala para que vai realizar aquele procedimento, nem um bom dia você dá para os pais. Você causa o quê? Antipatia. Ai, lá vem aquele técnico que não fala com a gente, que está o tempo todo de cara emburrada, chega aqui só fura o meu filho e vai embora. Mas se você tem uma comunicação, tá? Tem empatia por esses pais, se coloca no lugar dele, principalmente quem tem filho. Tá? Eu sempre coloco as coisas na realidade. Se você não tem, ou se você tem a vontade de ter, né, os nossos futuros técnicos, com certeza você não gostaria que tratasse da mesma forma que esses técnicos tratam, né? Então, você tem que fazer a diferença, você tem que tratar diferente e tem que ter um cuidado diferenciado, tanto com os pais quanto com a criança e com o adolescente. Lá no tópico 3, nós vamos falar da verificação de sinais vitais.
O exame da criança e adolescente abrange, além da orientação céfalo-caudal, a necessidade de considerar a idade. Eita, professora, agora a senhora falou grego, aí esse céfalo-caudal. Qual é esse exame? É a gente olhar essa criança, eu botei várias imagens aqui, ó. É a gente olhar essa criança da cabeça aos pés. Eu vou ter que examinar todo o corpo dessa criança, lembrando que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente que toda criança tem o direito de estar acompanhada durante o seu exame físico. Essa criança não pode ficar somente ela e o atendente, independente de ser homem ou mulher. A criança tem o direito de estar acompanhada. E o grau de desenvolvimento tendo como prerrogativas a minimização do estresse e ansiedade para a realização do procedimento. E o estabelecimento de um vínculo de confiança entre o enfermeiro, a criança, o adolescente e a família. No caso, vamos lá novamente acrescentar entre o enfermeiro, o técnico, o auxiliar de enfermagem, a criança, o adolescente e a família, ok? Para que tenha esse vínculo de confiança. A verificação dos sinais vitais, como parte do exame físico, merece a mesma atenção. Temos que ter um cuidado redobrado, tá, nos sinais vitais dessas crianças e desses adolescentes. Ao se verificar os sinais vitais, há necessidade de se verificar em quais condições estes registros estão sendo tomados. Lembrando que determinadas situações alteram esses valores, tais como alimentação, banho, atividade física, exames em geral, medicações, estresse, entre outros. Então, antes da gente realizar os procedimentos, nós temos que tomar todas as informações necessárias. Comeu, não comeu, tomou banho, não tomou, estava fazendo atividade física, está tomando alguma medicação, está em momento de estresse, isso tudo pode alterar os sinais vitais. Antes de iniciar cada procedimento, é necessário separar o material em uma bandeja, tá? Eu coloquei aqui o material, ó, bem visível para vocês verem. O estetoscópio, o termômetro, o esfigmomanômetro, o relógio, o relógio com ponteiro, tá? Que é o indicado, algodão embebido em álcool, 70%, e um papel toalha, se no caso tiver na unidade, ok? Mas o essencial é esse aqui. Ali ainda tem um caderninho para anotar, mas nós temos o prontuário, ok? Lavar as mãos e explicar o procedimento à criança e à família. Lembrando que os acompanhantes têm direito de saber o que está acontecendo. Os lactentes e crianças menores podem sentir-se mais seguros e relaxados caso os procedimentos sejam feitos no colo da mãe. Então, a criança se sente muito mais protegida se o procedimento for realizado no aconchego, né, da mãe. É importante a gente respeitar, tá, a insegurança dessa criança. A utilização de brinquedos terapêuticos é uma estratégia indicada para a explicação do procedimento. Aí eu coloquei aqui, né, um termômetrozinho de sapinho, né? Geralmente a gente começa a conversar com essa criança, explicando o que vai fazer. E aí estou colocando aqui também um termômetro mais moderno que nós estamos utilizando aqui, que também é bem diferente. E aqui já vai chamar a atenção da criança e a gente vai explicar. Olha, você sabia que se eu colocar assim, eu consigo ver como é que está o seu corpinho por dentro? E aí você vai começar a ter um vínculo na hora de realizar esse exame com essa criança. A nomenclatura das variações térmicas no organismo é considerando a temperatura axilar. Vamos lá. Essas temperaturas, elas ficam nessa classificação, ó. Normotérmica, que é a temperatura normal, que fica de 36 graus, febre baixa, maior de 36, febre alta, né? Fica entre 37 e 37,5, hipotermia, fica entre 37 e 38,5, temperaturas febris, 38,5 a 39,5. Já está com o quê? Com uma febre. Ah, é uma febre já, febre.
Febre moderada, de 39,5 a 40,5. Febre muito alta, hiperexemia, já está maior que 40 graus. Febre em criança, nós temos que ter o controle, porque muitas das vezes essas crianças podem o quê? Convulsionar. Infelizmente, algumas mães não conseguem entender quando essa criança chega lá no atendimento e essa criança está com, vamos lá, com uma febre muito alta, 40 e pouco de temperatura, tá? 40,5, já tá com uma febre alta, né? Uma febre muito alta, no caso. A gente pede que essa mãe dê banho nessa criança. Muitas das vezes eles não dão com medo da criança. Ah, se molhar tá muito alto, essa febre tá muito alta, minha filha. Aí ainda tem aqueles mitos, a criança vai se entortar, a criança vai não sei o quê. Não, gente, porque o que acontece? Quando essa criança está com a febre muito alta, a gente tem que tentar baixar essa temperatura, ok? Dessa criança, para a gente poder entrar com o antitérmico, porque o antitérmico ele aumenta um pouquinho a temperatura e depois ele baixa. Então, é muito melhor a gente conseguir baixar essa temperatura para ela ficar com uma temperatura, vamos lá, de hipotermia, ok? Né? Como a temperatura vai ficar bem, vai se debater, vai ficar batendo os queixos, mas infelizmente é preciso realizar aquele banho para que a gente consiga administrar o medicamento e ele tenha um resultado naquela hora e a gente conseguir baixar essa temperatura. As verificações de pulso, né? Cardíaca e pulso. O controle do pulso pode ser verificado pela palpação da artéria radial, braquial, femoral, carótida, temporal, pediosa ou poplítea. Todos esses lugares nós podemos verificar os sinais vitais. O controle do pulso pode ser verificado. Ok. A determinação do pulso deve levar em consideração a idade da criança, tá? Lembrando que cada idade nós temos um parâmetro. E esse parâmetro nós vamos considerar essa aqui, ó. Faixa pediátrica, recém-nascido, de 130 a 130 batimentos por minuto. Primeiro ano, 120 batimentos por minuto. Segundo ano, 110 batimentos por minuto. De 3 a 5 anos, 100 batimentos por minuto. De 6 a 11 anos, 90 batimentos por minuto. Então, nós temos que considerar esses parâmetros na hora da gente verificar os sinais vitais. Quando for verificar a frequência respiratória, lembrando que nós temos esse processo aqui, ó, o repouso, a inspiração e a respiração. A mensuração da frequência respiratória e a contagem dos movimentos respiratórios, que são a inspiração e respiração, por meio da ausculta ou observação da elevação do tórax da criança durante 1 minuto. Ou nós podemos fazer pela ausculta ou pela observação do tórax, ó. Nosso tórax, quando nós respiramos, ele faz movimento. E tem que contar 1 minuto, não é multiplicar não, tá, gente? É contar 1 minuto certinho. Para lactente, recém-nascido, os movimentos respiratórios, 40 por minuto. Recém-nascido, o lactente, 25 a 35 por minuto. Pré-escolar, de 20 a 25 por minuto. E escolar, de 18 a 20 por minuto. Esses são os parâmetros, né, mais normais. Os exames laboratoriais, lá no tópico 4, nós vamos falar da coleta de exames laboratoriais. É de suma importância para a gente diagnosticar qual tipo de patologia essa criança e esse adolescente está desenvolvendo. Os exames laboratoriais têm importância fundamental no diagnóstico de uma doença, bem como a avaliação da eficácia da terapêutica adotada. Então tá aqui, ó, nós vamos ter que fazer a coleta de todos esses exames, nós temos, dependendo do que o médico pedir, ok? Qual o exame do médico pedir, tem as cores determinadas. A equipe de enfermagem tem um papel significativo
nesse processo? Cabendo, claro, o enfermeiro treinar e supervisionar os profissionais de enfermagem. Lembrando que os técnicos de enfermagem estão subordinados aos enfermeiros e todo e qualquer procedimento tem que ser realizado sob a sua supervisão. Para a coleta de sangue, em criança deve-se escolher o melhor local de acordo com a faixa etária e o tipo de exame realizado. Aí nós podemos fazer o seguinte: arterial, capilar venoso, respeitando-se o volume mínimo necessário. 2. Coleta para urina. Além do material e método adequado ao exame, deve-se considerar também a higiene íntima para meninos e meninas, especialmente em crianças maiores e adolescentes. Em crianças, né, pequenininhos, nós temos um coletor, né, de urina, que ele é bem fácil, a gente coloca lá e espera a criança fazer xixi e depois a gente desgruda direitinho. 3. Na coleta de fezes, um cuidado especial deve ser dado para que a criança não urine durante a coleta, porque vai misturar, né, e aí não vamos ter um exame preciso. Em relação à coleta de líquor, o posicionamento adequado da criança é fundamental para o procedimento. Essa coleta de líquor é quando nós vamos colher o líquido da coluna. Então, é um exame que dói muito, né? E o posicionamento dessa criança influencia muito para ela não ter o comprometimento. Ok? Então, muito obrigado pela paciência de vocês, obrigado por vocês estarem assistindo o vídeo e a gente se vê na próxima aula. Beijo, tchau!